A paz do Senhor para a igreja, uma boa noite para os irmãos. Vamos ler aqui, irmão, no livro de Êxodo, capítulo 16, o versículo 11, cujo título diz: Deus manda a carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre duas tardes comereis carne pela manhã, e vos fartarei de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Irmãos, tem coisas que muitas das vezes nós paramos para pensar, né? Após nós lermos assim a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, que fica difícil até de acreditar. Mas isso, infelizmente, acontece até nos dias de hoje, né? Deus, ele fez promessas através de Moisés ali ao povo. Deus, ele operou muitos milagres no Egito, libertando aquele povo de muitos anos de escravidão, né? E através de Moisés ali, Deus, certamente, usando Moisés, vem falando com o povo no decorrer do caminho. Havia pouco tempo, né? Fazia pouco tempo que o povo tinha atravessado o mar. Deus fez aquele grande milagre em abrir aquele mar vermelho, aonde Faraó vinha atrás, né? Com muita fúria, para destruir realmente com aquele povo. E Deus não permitiu, usando ali poderosamente ali, né, abençoando o povo, usando de misericórdia ali, naquele momento. E agora nós, um pouco mais à frente, nós vemos aqui na palavra de Deus, né, o Senhor falando a Moisés e dizendo: tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel. Quer dizer, o povo estava murmurando. É o mesmo que dizer, o povo havia, no meu entendimento, esqueceu praticamente tudo que Deus havia feito. Poxa, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que destruiu aquele exército inimigo que vinha marchando contra o povo. O povo presenciou todos aqueles milagres que Deus fez lá no Egito, aquelas pragas que foram lançadas lá, que tirou toda a autoridade de Faraó, que já se sentia um Deus, né? Desbancou todos os deuses egípcios, ficaram envergonhados diante de todas as nações, que até mais na frente nós vamos ouvir o povo falando de como Deus usou poderosamente na história, né? Nós vamos ouvir falar de como Deus usou poderosamente Moisés ali para livrar o seu povo. Quer dizer, Deus fez coisas grandes ali naquele lugar, e poucas horas depois, ou dias depois, já passado essa situação, já atravessado o mar, o povo agora já estava murmurando, preocupado com o que ia comer. Irmãos, isso não é só naquela época, não, até nos dias de hoje também. Muitas das vezes Deus tem promessas na nossa vida, na vida de muitas pessoas, porque Deus, ele tem promessas em nossas vidas. E qualquer coisinha que surge, nós já começamos muitas das vezes a murmurar, duvidar. Não é verdade? Eu fico imaginando, né? Muitos homens de Deus do passado, começando até por José mesmo, né? José teve aquele sonho maravilhoso, né? E ele feliz ali foi contar para sua família. Por quê? Porque foi um sonho assim, muito maravilhoso, um sonho de algo grande que Deus ia fazer na sua vida, um sonho, uma visão que ele teve em sonho ali, que foi uma coisa que mexeu com ele, trouxe muita alegria. E quando ele contou ali para os seus irmãos, para a sua família, ficaram com inveja de José, entenderam mal, né, a atitude de José ali, e ele quis compartilhar com a família. Eu vejo por esse lado também.
Tem muita gente que muitas vezes já vê de outra maneira, mas eu entendo que José estava feliz naquele momento. E José foi o quê? Por conta disso, José foi jogado num poço, num buraco, José foi vendido como escravo, José passou por tantas situações, mas José, ele manteve nele, no coração dele, o que é? A confiança naquilo que ele recebeu de Deus, né? Naquilo que ele recebeu como uma promessa de Deus de dias melhores. E por isso José teve êxito. E Deus realmente veio lá na frente cumprir aquilo que José havia sonhado. Então, quando Deus promete algo a você, a mim, né, nós temos que continuar mantendo a nossa confiança. E não agir como esse povo, infelizmente, agiram. Estava agindo ali naquele momento. Porque mal Deus já tinha realizado tantos sinais ali, e eles estavam preocupados agora com o que ia comer, e quem sabe até com o que ia beber. E Deus chega para Moisés e diz para Moisés que ia fartar o povo de pão, né? Que até carne ali ia ter para aquele povo, e foi assim, aconteceu mesmo. Deus ali mostrando que era com o povo, que Deus estava ali presente naquele momento para honrar e abençoar tudo aquilo que Moisés havia dito desde o início, né? Mostrando que Deus era com ele, e Deus ali passou aquela palavra para Moisés, Moisés certamente falou com o povo, e assim aconteceu. Então, mas o que me chama a atenção aqui foi a murmuração do povo em tão pouco tempo. O povo já preocupado, fica imaginando um falando com o outro, e nós vamos passar, nós vamos morrer nesse deserto aqui. Poxa, mas será que Deus ia tirar lá do Egito, lá da escravidão, para deixar morrer no deserto? Quantos sinais já não tinha sido realizado? A fé daquele povo era para estar muito grande, a confiança era para estar inabalável, mas infelizmente o ser humano, irmão, nós somos muito falhos, nós não permanecemos, não, e a palavra diz permanecer na fé, né? A palavra diz que nós devemos perseverar na fé, nós devemos estar sempre confiando nas promessas de Deus, individualmente, na vida de cada um de nós. E voltando a José, ele levou muito tempo, passou por várias situações, mas ele não perdeu a confiança e continuou sendo uma boa pessoa, ele tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, ele tinha tudo para ficar reclamando de Deus, da vida e de tudo mais. Mas quando nós lemos a história de José, nós vemos ali um grande exemplo a ser seguido. Nós vemos ali um exemplo de confiança, uma convicção que Deus realmente era com ele, Deus por isso o honrou e foi com ele de maneira poderosa. E ele foi usado para abençoar o seu povo mais na frente, né? Se tornando ali o segundo do rei. Então, irmãos, eu tomo isso aqui como um exemplo para que cada um de nós possamos manter a nossa confiança nas promessas de Deus. Deus tem promessa na sua vida, Deus tem promessa na minha vida, e nós não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança. Não podemos fazer como esse povo. O Senhor falou aqui, ó, eu tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Quer dizer, chegou até Deus. Eu fico imaginando, era milhões de pessoas ali, era centenas de pessoas ali, todo mundo reclamando, um passando para o outro. E a confiança? E o que Deus já havia realizado lá atrás? Foi esquecido? Você tem esquecido do que Deus tem feito em tua vida, o que Deus já fez em tua vida? Você não pode esquecer, não, porque coisas maiores virão. E realmente coisas maiores ocorreram no decorrer da história deste povo. Quantas coisas Deus não fez? Mesmo após a morte de Moisés, Deus levantou Josué, e ali grandes coisas aconteceram e o povo conseguiu chegar à terra prometida. Mas sofreu muito no deserto, por quê? Pela murmuração, pela desobediência, pela falta de fé, e porque
não confiaram em Deus como deveria ter confiado. E aquilo deixou Deus muito entristecido, e Deus permitiu que o povo vagasse pelo deserto durante tanto tempo. Irmãos, nós não podemos ficar vagando no deserto, nós temos que ter um foco em nossas vidas, nós temos que continuar confiando que Deus é conosco, né? Porque Deus está nos ouvindo. Seja o que nós falamos de bom, que serve como exemplo, ou seja que a nossa murmuração também, como o povo, Deus está ouvindo tudo. E Deus quer que nós venhamos confiar nele, manter a nossa confiança nele, como Josué, como Moisés, como José e como muitos outros que permaneceram na presença de Deus, como aqueles 2 espias, aqueles 2 homens que foram espiar lá o território inimigo mais na frente, que 10 vieram com palavra negativa, mas 2, se não me falha a memória, Josué e Caleb vieram com o quê? Com palavra de bênção. Realmente a terra é boa, Deus vai nos dar vitória. Irmão, o que Deus tem para cada um de nós é grande. Então nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo num momento de grande luta e grande dificuldade. Então nós temos que continuar mantendo a nossa confiança em Deus, porque Deus não vai deixar faltar carne e nem pão. Irmãos, isso é promessa de Deus. O justo viverá da fé. A Bíblia diz, o próprio Davi certa vez falando, fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Se você é uma pessoa que tem se guardado, se você é uma pessoa que tem mantido a sua fé, a sua confiança em Deus, não importa o que você esteja passando nesse momento, a vitória é sua, em nome de Jesus. Eu agradeço a sua oportunidade e um abraço para todos, irmãos. Amém.